está no ar mais um programa Sala de Imprensa, hoje 31 de março de 2015, estamos lá ao vivo, levando para você informação sempre de qualidade, e aqui você não perde nada. Todos os programas que vão ao ar ao vivo, inclusive o Cidade em Foco, todos os dias de 11 ao meio-dia, ao vivo com o Tião de Souza. Se você perdeu algum, não tem problema, porque no sábado e no decorrer da nossa programação, você vê todas as reprises, inclusive do Sala de Imprensa, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Nós recebemos aqui hoje os nossos amigos e convidados, o Rodrigo Borges, e a gente vai bater um papo aqui sobre política, sobre o panorama político do município e também do Brasil. E recebemos também Carlos Hoffman, ele que é um representante aqui hoje do posto Dino. A gente vai falar um pouco sobre essa questão dos combustíveis, da alta dos combustíveis. Você vê aí os nossos convidados, aí o Rodrigo, você viu agora há pouco o Carlos Hoffman. Vamos começar aqui dando nossas boas-vindas. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Tudo bom, Fabiano? Boa noite, obrigado pelo convite. Agradecer também aí os ouvintes. Vamos bater um papo. Vamos conversar. Carlinhos, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Boa noite, Fabiano. Tempo que você não vinha, né? Você sempre veio aqui. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Rodrigo. Prazer em conhecê-lo aqui, né? E boa noite aos ouvintes, aos telespectadores da TV Sudeste, e é uma satisfação estar aqui com você. Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Aliás, assunto aqui não falta, 1 hora de programa é até pouco, né? Mas, Rodrigo, você, começando pela minha esquerda aqui, você é de família tradicional política, e você foi candidato em 2012. Vou começar falando logo, indo ao ponto, né? Tem vários outros pontos da pauta, mas você foi candidato em 2012. Você pretende ser candidato em 2016? Sim. Realmente, eu sou da família tradicional política aqui, né? Eu sou neto do saudoso Hugo Borges, que meu avô foi prefeito aqui na década de 70 e foi deputado por 5 mandatos. Presidente da Assembleia e também chegou a assumir o governo do Estado por um período substituindo então Zé Moraes. Então, eu hoje vim em 2012 da candidatura, onde eu consegui ser uma suplência e obtive aproximadamente 500 votos. Na época, então, eu estava ainda estou no PPS, partido que era do então prefeito, o Edson Magalhães. E essa questão de você ter sido candidato com Edson Magalhães, né, que seria assim, não inimigos, assim, rivais da política do Borges, esse entendimento foi fácil? Como é que foi isso? Foi, na verdade, eu sou funcionário efetivo de carreira do município, né? Eu entrei no município pelo concurso de 2006 e hoje, em 2007, então, assumi o meu cargo lá, de técnico em agrimensura, que formei na Escola Técnica Federal. Então lá eu comecei a realmente ter um contato melhor com o Edson e com a equipe dele da época. E ingressei também no mesmo ano no curso de Direito na Faculdade Docton aqui. E foi onde eu comecei a me preparar mesmo. Porque quando a gente é de uma família, a gente é muito cobrado. Então meu pai falava para mim, eu sou filho também saudoso Guinho Borges, meu pai foi vereador em Vitória, foi prefeito em Vitória. Ele falava assim, você quer ser vereador por quê? Você quer ser político por quê? Então, o político ele tem que ter realmente uma vontade de fazer. Diferente dessa condição só de querer ser pelo glamour, ou no meu caso, por uma tradição, que isso aí não interessa muito para o povo, não. Na verdade, eu gosto de política e eu me preparei para ser, eu fiz o curso de Direito, sempre falando que eu gosto de ser político. Hoje também advogo, passei na OAB, já tenho quase 3 anos militando na advocacia, mas o que eu gosto mesmo é política. Está no sangue. Política é uma coisa assim, que está inerente a todo mundo. Aquele que não gosta, ele vai ser comandado pelo que gosta. Isso é uma verdade e isso não ajuda muito, não. As pessoas têm que gostar e participar, ser mais participante, para não acontecer o que está se acontecendo aí em todos os níveis aí, né? Nacional, estadual e municipal. E aí você então pretende, ano que vem, ser candidato? Candidato.
Bom, a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, mas é para dar uma aquecida, né? mais quente do que já está o nosso estúdio, para dar uma aquecida. Carlinhos, vamos lá. Existe uma questão, inclusive esteve aqui hoje o vereador Lincoln e ele peticionou na Câmara a instalação de uma CPI e já foi aprovado, inclusive, né, a respeito da questão do combustível. E ele esteve aqui hoje, inclusive nós o convidamos e agora eu faço convite também para que na próxima terça-feira vocês venham e a gente arme não só um bate-papo, mas de repente um pequeno debate, né, com os argumentos tanto de um quanto do outro, né, com relação ao assunto. Mas, Carlinhos, a questão do combustível, você distribuiu um folheto, inclusive estava na Câmara na semana passada, você está de posse dele aí. Esse folheto, você explica algumas questões. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, e o Rodrigo também que está aqui, muito embora a gente já bateu um papo em off aqui sobre o assunto, né? Mas que você falasse para os nossos telespectadores, para a população de Guarapari, essa questão do combustível, que os preços são mais ou menos equilibrados, digamos assim, no mesmo nível, no mesmo patamar em Guarapari. Que você falasse um pouquinho para a gente. Veja bem, você falou que o vereador Livre esteve aqui, também na CPI. Há algum tempo atrás, ele jogou esse assunto em pauta na Câmara e nós, por questões de compromisso com nossos clientes, com nossos consumidores, combustível, meu irmão esteve na Câmara, no plenário, levou toda a documentação, mostrou para eles, entregou ao presidente da Câmara um documento e não somos contra que ele faça nada. É um motivo para se esclarecer o atual mercado de combustível, não só em Guarapari, mas no estado do Espírito Santo. Que não se justifica, nós também gostaríamos de entender o porquê que em Vitória eles fazem essa guerra de preço. Isso chama-se guerra de preço. E não é bom para ninguém. Então você tem que entender o porquê disso aí. Nós fizemos esse esclarecimento em forma e respeito aos nossos clientes, temos clientes tradicionais, aos consumidores de Guarapari também, que merecem o nosso respeito, e para resguardar o nome de uma empresa, tá, que tem 54 anos de existência. É uma marca que nós temos. Então, em respeito a essa marca, fizemos esse esclarecimento para mostrar a real situação do combustível no país, que vocês sabem bem como está a situação da Petrobras, como está isso aí, e também aqui na Grande Vitória, que não só na Grande Vitória, mas outras cidades do interior do estado. E Guarapari é um caso mais crítico, porque os consumidores acham que nós gostamos do preço alto. É o contrário. O preço alto para nós é prejuízo. A cada aumento de combustível que dá, as vendas caem. Há uma retração nas vendas muito grande. Nós gostaríamos que o preço estivesse equilibrado, nós estaríamos vendendo muito mais, estaríamos empregando muito mais do que tudo que fazemos hoje. Hoje nós temos que medir todos os nossos custos de redução de custos para se manter, trabalhar com uma margem dessa aqui. Agora, eu queria que você falar em imagem, os números que você tem. Esse folheto, inclusive, tem alguns números. Tem. Mostro para você aqui, aqui, ó. O preço hoje, para nós, custa, aqui, ó, vendemos a R$ 3,68. O custo nosso é R$ 3,15,5, certo? Aí você tem uma margem aqui de 14,2%. Desses 14,2%, 2,4%, 2,5% você vai no cartão de crédito. Por quê? A maior venda que você tem é no cartão de crédito. O volume de vendas hoje do cartão de crédito é imenso. Tá? Então você tem, no final do mês, você faz a sua venda, peraí, você vai ter para receber lá na frente das empresas de cartão muito dinheiro. Então, isso aí é para resolver a real situação. Como que uma empresa pode trabalhar com uma margem de 14,5%, uma margem bruta? Isso é bruta. Vocês empregam quantos funcionários hoje? Hoje, entre o lavador, autopeças e o posto, deve ter em torno de 30 e poucas pessoas. Tá? Mas o frentista em si, ele tem um salário que é muito mais caro do que o dos outros segmentos. Porque ele tem o salário base da categoria do frentista, que é baseado no sindicato deles, e tem 30% em cima do salário dele de periculosidade, porque é uma atividade de risco. Tá? Aí ele tem mais assiduidade colocada pelo sindicato deles, cartão de compra. O posto tem que dar uniforme, comprou o uniforme completo, e uniforme para ser da marca da companhia, que a gente representa, tem que ser daquele modelo, não pode ser outro. Então, tudo isso em cima do salário
o custo do salário. Esse mês de março agora é a data base do salário do frentista, para ver o aumento do salário deles. Aí estão colocando mais o plano odontológico, seguro de vida e plano ambulatorial. Tudo isso, boa parte disso aí, o posto tem que levantar esse custo para ele, porque é aprovado na Assembleia da categoria deles. Então todo esse custo você tem que tirar. Nós temos uma licença ambiental a cada 4 anos, que era, eu estava falando com o Rodrigo, ela é bem diferenciada de outros segmentos. Se você tem uma loja de roupa, uma loja de seguro, para fazer a sua licença ambiental, é simples. Você deu entrada, vou lá, você não tem risco. Fogo de bombeiro, dependendo do grau de atividade, ele libera automaticamente, sem muita burocracia, ele libera o seu alvará do corpo de bombeiro para você fazer a sua licença ou tirar o seu alvará da prefeitura. Agora, na questão do imposto, existe uma série de normas que você tem que cumprir. Nós fomos o primeiro posto em Guarapari e o quarto do estado em obter em 2002 a primeira licença ambiental. Vamos lá isso. Temos um PCA que foi feito, custou caro na época, fez para a gente, que é um dos primeiros que tem aqui, onde tem toda e qualquer regularização com relação, tudo que tem no posto, tudo que se diz respeito à proteção do meio ambiente, temos desse PCA. Então tudo isso custa dinheiro. Eu estava falando com o Rodrigo, tem um teste chamado estanqueidade. Poucos sabem dizer o que é isso. Mas isso, na licença, para você renovar a licença ambiental, a prefeitura te dá uma coisa, você tem que trazer o teste de estanqueidade, não é que ele leva. Você contrata uma empresa que, inclusive, nem aqui, essa nossa fez uma empresa de Belo Horizonte, estava com preço comparativo em relação a uma pesquisa de preço, vieram aqui e fizeram. É um teste que você faz, eles pegam uma bomba, fecham a boca do tanque aqui com um manômetro, com 100 livros, vão lá em cima, no suspiro do tanque, onde sai de cima, colocam lá e jogam na bomba 100 libras de pressão. Tem que manter o ponteiro certinho ali, não pode baixar. Não tem vazamento nenhum. Aí não dá, porque se tiver vazamento, eles vão ter que identificar onde é que está, se é algum ponto, se é algum lugar que tem que ficar isso aí. Então esse teste não custa barato. Tudo isso é custo. Tudo isso é custo em cima do... A gente vai voltar a falar, Carlinhos, eu quero voltar aqui antes do intervalo, nosso primeiro intervalo, voltar a falar com o Rodrigo. Rodrigo, você já declarou, você pretende ser candidato em 2016, você teve aí 500 e alguma coisa de votos, é um número bastante expressivo, né? Foi sua primeira candidatura. Agora, como que você vê o panorama para ano que vem? Nós temos uma Câmara com 17 membros, 17 representantes. Fala-se até, já ouvi até uma conversa de que há uma possibilidade que se aumente esse número. Não sei a veracidade disso, mas já ouvi conversa desse nível. Como é que você vê a atual Câmara hoje e o panorama para 2016? Você acha que essa Câmara vai ter mudanças? Não vou nem entrar no mérito da questão de precisar ter mudanças, né? Mas você acha que vai haver mudanças? Você acha que essas mudanças ocorrendo, elas podem afetar, ou melhor, devem ocorrer mudanças para que isso afete o nosso futuro, o futuro da cidade? Porque todo mundo fala assim, até mesmo aliás, principalmente no campo político, né? Tudo que for bom para Guarapari, né, vai ser bom para nós apoiamos. Mas na realidade não é assim que acontece, né? Como diria o saudoso João Milbete, né? Na prática a teoria é diferente, né? Mas então, como é que você vê esse panorama de uma maneira geral, a questão política de Guarapari? Eu não acredito muito que vai alterar o número de vereadores para 19, porque isso é até uma questão constitucional. Acho que o limite, salvo engano, é 17, são 17 mesmo. Então, bem, isso é um sentimento que eu tenho que não vai alterar. Para mais, acredito que não, por causa da inconstitucionalidade, podendo ser para menos. Aí eu acredito que não é o perfil que a gente está vendo político do cenário atual. Sobre as mudanças, existe assim, não arriscando muito a fala, mas existe
o tanto que se muda de uma eleição para outra, mais ou menos 30% É a média. Da média. A média é essa aí. Então nós estaríamos falando aí de umas 6 vagas, ou só até 7, né? Na legislatura passada teve uma mudança maior, mas isso realmente está um pouco oscilando muito o sentimento da população. Realmente o sentimento com a política da população em geral está muito desacreditado, né? E só sendo mais desgastado e todas essas denúncias a nível federal, isso está só coloca piorando. todo mundo na vala comum. Todo mundo. Aqui os bons, os ruins, está todo mundo sendo, realmente está difícil ser político. Mas acho que é importante os bons políticos, porque vai ter político de qualquer forma. Bom ou ruim vai ter. Vai ter. Então, aquele que não quer participar da vida pública, ele está por fora mesmo da nossa democracia. Ele não tem só que escolher bem. Se ele possível, se ele for um cara com vontade política de fazer e fazer diferente, ele tem que se lançar na vida pública mesmo, para ele ser votado. Aí a participação democrática ainda vai ficar mais interessante. Você não pode reclamar de A ou de B e você não faz nada para mudar, porque você é um cidadão como qualquer um outro. Então todos nós temos obrigações. Então a gente não pode fugir da nossa cidadania, do nosso direito e do nosso dever. Agora você falou uma coisa interessante, inclusive hoje na participação do Cidade em Foco do vereador Lincoln, com o Tião de Souza, o Tião perguntou para ele, tocou nessa ferida exatamente, né? Inclusive uma questão que ele colocou, a questão das férias, né? Do recesso dos vereadores, né? Em julho já não se tem mais aquelas férias escolares como se tinha antigamente de um mês, hoje se tiver uma semana. Né? O trabalhador comum ele tem 30 dias de férias e aí, às vezes ainda vende um terço porque ele precisa de algum dinheiro. E os vereadores têm um recesso aí do mês do final do ano, início do ano seguinte, e ainda tem um recesso de julho. Então ele colocou essa situação para o vereador Lincoln. E aí você coloca agora essa questão do descrédito da população com relação ao político. Isso não te incomoda ou isso não te amedronta, digamos assim? Poxa, eu vou entrar, vou ser político e eu vou ser cobrado dessa forma pela população, porque a visão geral da população brasileira hoje, se você sair nas ruas aqui agora e fazer uma enquete rápida, vai ser assim, 100%, talvez 100% negativo, ou quase perto disso, não é? Isso não te incomoda? Não, é aquilo que a gente falou, né? Como na verdade, eu fui criado dentro desse ambiente, né? Então eu não sei nem o que é viver fora dessa pressão. Eu acho que o político ele tem que ter coerência. Ele pode ter qualquer um do lado dele, mas ele tem que realmente ter coerência com as atitudes dele. Ele fundamentar. O que é importante dentro do direito, toda decisão ela é fundamentada. E é assim dentro da vida pública também. Então, por exemplo, a questão do recesso. Eu não sou vereador, mas eu tenho minha opinião formada sobre isso. Hoje, a minha opinião é que ele tem direito ao recesso, mas um recesso não extrapolado como era antigamente, né? Que todo mundo tem também o direito de descansar, para ele poder também exercer o trabalho dele com pleno vigor quando estiver exercendo. A questão de salário, outra questão que ninguém gosta de falar, mas a gente tem que falar. E eu, como candidato, tenho que falar minha opinião, se a pessoa concordar ou não, é isso que ela tem que se identificar com o representante. Se ela concorda, se ela não concorda. O salário é muito importante, o salário do vereador, como de qualquer outra função. Ele tem que ser remunerado, para ele poder realmente dar o fruto necessário para o município. Porque ele é um fiscal do Poder Executivo. Ele vai fiscalizar hoje um orçamento de 250 milhões de reais por ano. Ou mais, né? Mas estamos botando mais aproximadamente o orçamento hoje do município. Então ele tem que receber para isso, para ele poder fazer a função dele de verdade. Vai se aumentar por 4 anos, é um aumento de uns... Presta atenção, a gente só pode aumentar o salário do vereador de uma legislatura para outra. Se vai aumentar 50%, eu não sou contra. Se vai dobrar o salário, eu sou contra também, que nem foi feito. Mas se você calcular quanto que está se aumentando o salário mínimo, a inflação, elas são 6% por ano, então são 4 anos, 4 vezes 6 é 24, então se aumenta os 24%, vai ter ainda uma defasagem, ainda vai ter.
porque é um ano composto, né? Acumulativo. Acumulativo. Então, mas é justo socialmente, para realmente não ter essa perda, para poder as pessoas que têm interesse, que têm capacidade de falar, esse cargo eu posso ocupar também, porque senão vai ficar só pessoas que não têm capacidade, eu não quero isso porque o salário é ruim, eu vou lá fazer o quê? Você só rechaçado pela sociedade. Então tem que ter um glamour. Antigamente eu lembro, meu avô chegava com um deputado, o sujeito chegava, chegou um deputado, agora não chegou um vagabundo. Mudou, o conceito hoje está bem diferente, mas está diferente porque também transformaram assim, né? Eu acho que é importante se rever quais são os políticos que queremos colocar e como cobrar deles, porque tem que ser cobrado dos políticos, do funcionário público, de todos, do empresário que está aqui, todo mundo tem que ser cobrado, porque todos têm uma função social dentro da nossa cidade, dentro do nosso contexto. Inclusive você falou da questão do funcionário público. O funcionário público presta um concurso, uma prova, passa no concurso, tem salários aí de 2, de 3, de 10, de 15, de 20 mil reais. Né? O político ele tem isso aí durante 4 anos, um salário que, não sei, hoje está em torno de 6 alguma coisa, 6 a 7 mil, não sei, para um vereador. E isso pode ser mudado. No final de 4 anos a população só chega, você não dá, eu vou trocar por outro. Então a questão da justiça com relação ao salário, né? É da mesma forma que você, na verdade, nada mais é que um concurso que você também presta perante 60, 70 mil pessoas, né? E dizendo, eu estou aqui, você me aprova? Você passa pelo crivo do povo. Exatamente. Né? Aprovação popular. Exatamente. Muito bem. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Nós estamos falando hoje, você que ligou a televisão agora, que chegou agora, nós estamos conversando com o Rodrigo Borges. Ele é advogado, também empresário, funcionário de carreira da Prefeitura Municipal de Guarapari. E Carlos Hoffman, representante do Posto Dino. A gente está falando um pouco sobre essa questão do combustível, falando aqui da questão política. E voltamos em seguida com mais Sala de Imprensa. Até já!